Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Solução de Problemas e Inovação, ou Problem Solving, aula número 8. Hoje vamos falar sobre priorização de problemas. Se eu tenho um monte de problemas, como definir por onde começar? Ou como eu posso fazer o diagnóstico da questão-chave com o pensamento lógico? Essa é a versão de fevereiro de 2021. Se você tiver um montão de problemas e tem a intenção de priorizar os problemas, o primeiro passo é escrever ou listar os problemas. Faça uma lista dos problemas no papel ou no meio digital. Listar os problemas parece uma tarefa fácil, e é mesmo, basta ter atitude. E esta ação de listar faz uma enorme diferença, seja racional ou emocional. Em outras palavras, é ter iniciativa ou uma atitude protagonista. Podemos utilizar vários tipos de critérios para priorizar os problemas. Por exemplo, importância, impacto no resultado ou urgência. Antes de priorizar, podemos agrupar os problemas nos 4 quadrantes da matriz importância e urgência. Depois, focando o primeiro quadrante, importante e urgente, fazer a priorização desse número menor de problemas. Outra forma de priorizar os problemas é primeiro agrupar por temas. Por exemplo, sustentabilidade corporativa, social e ambiental. E depois, dentro de cada grupo, fazer a priorização. De forma análoga, você pode agrupar os problemas pessoais em renda, socialização e autorrealização, fazendo analogia com a pirâmide de Maslow. Na priorização individual e principalmente na priorização de problemas em grupo, é de fundamental importância ter a clareza do critério aplicado. Por exemplo, definir com clareza qual é o resultado ou objetivo desejado. Relembrando o processo de solução de problemas que nós utilizamos em facilitação nas empresas, o primeiro passo é a apresentação do problema de forma não estruturada. O segundo passo é definir e ter clareza no objetivo em comum do grupo ou equipe. Este objetivo ou critério claro será aplicado na priorização dos problemas. Nesse exemplo real de um líder de equipe comercial, começamos com a situação problema: trabalho remoto ou isolamento social, com alguma dificuldade com as tecnologias de reuniões online e com alguma dificuldade na gestão de pessoas de forma remota. Na definição do objetivo, este líder ficou em dúvida entre duas opções: ter a equipe engajada com as prioridades da empresa ou desenvolver o espírito de equipe, comprometimento com as pessoas ou colaboração. E a decisão foi para desenvolver o espírito de equipe ou colaboração. Este líder percebeu o perigo de perder o espírito de equipe durante o trabalho remoto ou isolamento social. Com esse foco claro, o líder definiu a questão-chave, socialização online, como forma de aproximação e conhecer melhor os colegas de equipe. E como tarefas, happy hours online, em datas comemorativas, pequenos projetos sociais online e processo colaborativo online na solução de problemas. Neste diagrama, sem a apresentação do objetivo, a questão-chave promover a socialização parece não fazer sentido. Mas nesta análise lógica de causa e consequência, apresentando o objetivo e a questão-chave, fica mais coerente. A socialização melhora o espírito de equipe, o que facilita a comunicação, colaboração e engajamento. Nesse outro exemplo, temos a situação problema: febre, dores e cansaço. Não temos a definição do objetivo e da questão-chave, e pulamos direto para a solução: tomar AS e descansar. Mas está correndo risco de ter complicações sérias se tiver dengue. A solução sintomática, sem definir o objetivo ou a questão-chave, e nesse caso o diagnóstico, também é uma prática comum nas empresas, o que pode gerar grandes prejuízos e até a falência da empresa, por não dedicar 30 minutos no processo de diagnóstico. A quantidade de problemas em uma empresa pode ser grande, mas nós trabalhamos ou sugerimos coletar no máximo 25 problemas no brainstorm com 2 flipcharts. Mas temos casos e casos. O maior número de problemas que nós já coletamos foi de 60 opções utilizando 5 flipcharts. Foi um workshop de solução de problemas e inovação com 30 produtores rurais.
Aqui nós temos um exemplo de coleta de 25 opções em um workshop de solução de problemas e inovação com produtores rurais. 25 opções é uma quantidade grande de problemas, mas quem trabalha no agronegócio sabe que muita coisa ficou de fora desta lista. O processo que nós utilizamos em workshop na priorização é esta: gerar até 25 opções e priorizar 5 opções para fazer a análise de causa e consequência. E no final, o foco em um problema de cada vez. Mesmo com esse número imenso de problemas, já tivemos casos onde os 3 itens mais votados foram estes: clima, custo de insumos e o governo que não ajuda. E eu me lembro de que em um desses workshops, uma senhora, proprietária de uma das fazendas, deu uma bronca em todo mundo, dizendo que esses problemas não são de competência do produtor rural. Continuando o processo e mantendo as dores priorizadas na primeira etapa, trabalhamos a definição do objetivo em comum. E neste workshop, os proprietários focaram em lucro. Neste exemplo, percebemos a importância da definição clara do objetivo em comum do grupo, pois a primeira etapa não fornecia um critério claro. Na terceira etapa, aplicando o critério lucro na priorização, os produtores focaram como a questão-chave ou desafio ter uma equipe qualificada. Como tarefa, o grupo priorizou qualificar os gestores em gestão de pessoas, qualificação técnica da equipe operacional e o ponto mais importante, a retenção dos talentos. No final do workshop, geramos de forma colaborativa ações concretas para a retenção de talentos nas fazendas, com base na pirâmide de necessidades de Maslow. Aqui nós temos a análise lógica de causa e consequência com a questão-chave e objetivo. A retenção do talento, ou aquele que trabalha comprometido com capricho, reduz custos ou perdas, aumenta a produtividade e a qualidade do produto. E esses 3 fatores impactam diretamente no lucro. No final do workshop, um participante falou: "Por que eu não pensei nisso antes?" A priorização de problemas pode ser vista de várias formas. Nesta tela, nós temos a representação de um cano, com fluxo de líquido da esquerda para a direita. Colocamos um obstáculo ou problema Y, que diminui o fluxo do líquido. E nesta imagem, temos 3 problemas, X, Y e Z. Se nós temos o objetivo de aumentar o fluxo de líquido, não é difícil de priorizar os problemas. Primeiro o X, depois o Y e por fim o Z. Depois de eliminar o problema X, trabalhamos para eliminar o problema Y. Mas existem casos onde a sequência primeiro o X, depois o Y pode não funcionar. Neste exemplo, priorizamos o problema X por ter a maior perda de líquido, mas dependendo do tempo para a solução do problema X, o nível do líquido pode estar abaixo do ponto Y, e desta forma, o problema Y não precisa ser mais solucionado. Nesta tela, temos a representação do efeito dominó. Não precisamos eliminar todos os problemas, primeiro o X, depois o Y e depois o Z, um de cada vez, pois eliminando o problema X, temos como consequência a eliminação ou derrubada das peças Y e Z e assim por diante. Muitos dos problemas ou questões chaves em empresas se assemelham ao efeito borboleta da teoria do caos. Por exemplo, a retenção de talentos, no exemplo anterior. Encerrando a 8ª aula do curso Solução de Problemas e Inovação. Neste vídeo eu falei sobre a priorização de problemas e sobre a importância de definir com clareza o objetivo. O objetivo, além de dar o norte no processo de mudança e inovação, ela é fundamental como critério na hora de definir ou priorizar o problema, diagnóstico ou a questão-chave. Com isso, conseguimos ser mais eficazes ou fazer mais com menos. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.